tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. E hoje mais um podcast meu aqui e com uma convidada super especial. Hoje estou com nossa amiga e a nossa Miss São Paulo e, se Deus quiser, a Miss Brasil, Bianca Freitas. Tudo bem? Boa tarde, Ale. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje em um município que tem meu coração e poder compartilhar um pouco da minha história aqui com você e com vocês que estão nos assistindo hoje. Bom, o prazer é tudo meu. Vamos começar já de cara. Eu vou ser direto no assunto. Ok. Entender como você hoje se tornou a nossa Miss São Paulo. Mas vamos do início. Quero saber um pouco mais do teu passado, da tua história, porque, lógico, você virou Miss faz pouco tempo. Se eu não me engano, faz pouco tempo. Não faz muito tempo, não. E já vai disputar a Miss Brasil, certo? Já vai concorrer. É concorrer? Como que a gente fala? Certo, concorrer. Disputar Miss Brasil. A minha trajetória, que eu acho interessante contar um pouquinho de como tudo aconteceu, porque contar como eu cheguei a Miss São Paulo para o Miss Brasil não foi do dia para a noite. Minha trajetória começou desde 2014, 2013. Eu era uma menina ainda e eu realmente não imaginava que isso poderia chegar tão longe assim. Então, o meu primeiro concurso eu tinha 13 para 14 anos. 13 para 14, eu estava em concurso. Eu estava em concurso de beleza. E aquele filme de pai, irmão. Mas era que tipo de concurso? Não era Miss, o que era? Não, era um concurso de município, de rodeio, escolha da rainha. E a primeira faixa, inclusive, foi como Miss Simpatia. Eu ganhei o concurso entre 25 colocadas, eu fui entre uma delas, como Miss Simpatia. E, enfim, eu fiquei extremamente feliz, contente por realizar esse sonho. E então eu vi que sempre aquela coisa da beleza batia na minha porta. Eu sempre tirava fotos para lojas do meu município, o pessoal me chamava para fazer algum curso de teatro, alguma coisa. E eu vi que eu sempre me engajava, eu gostava. Tinha jeito pra beleza. Eu sempre Era fui... fotogênica. Eu sempre fui muito despojada. Mas voltando um pouco mais, que cidade que você é? Cristais Paulista. E você fazia isso lá? Isso. Cristais Paulista. Em Cristais Paulista. Hoje você mora lá ainda ou não? Moro lá ainda. Mesmo sendo Miss, você vai e volta pros lugares, viaja tudo e tá lá na cidade. Sim, tem essa vida. É minha terra natal, terra que eu amo muito, minha família é de lá. Uhum. Nasci em Franca, então tem essa questão francana ou cristalense. Nasceu em Franca? Eu nasci em Franca, mas eu sempre morei em Cristais Paulista. Tenho essa vida de viajar muito, trabalho em Franca, então estudo em Franca também. A minha vida é em Franca. Então você estuda também? Nossa, então... Vou contando pra vocês. Então você estava falando que você, desde cedo, você já começa a disputar para ser algo, para aparecer, fazer os merchandise para as lojas, para o comércio da cidade. Isso. Em relação a fotos. E, na verdade, tudo começou dessa maneira. Eu sempre gostei muito de tirar fotos, sempre gostei dessa área da beleza. Eu sempre estive envolvida nessa área. Isso era teu, de você. Isso era meu. Você queria, gostava. E o pessoal me chamava, eu ia, eu gostava, mas eu sempre tive em mente que eu precisava estudar, independentemente de carreira de modelo, que eu já tive outras oportunidades, mas não era o momento ainda ali. E aí, o que aconteceu? Eu era muito nova, e os pais, aquela proteção toda, e eu tive que entender que na hora certa, se fosse, né, chegaria. Bom, com o passar dos anos, eu deixei esse lado um pouco da Bianca modelo, a Bianca... atriz, a Bianca, isso, aquilo, outro. E só foquei na parte de trabalhar e estudar. E eu decidi, então, fazer medicina, cursar medicina. Sim. Eu fiz o cursinho. Cheguei a passar em 7 faculdades. Foi todo um trajeto. E nesse inteirinho que eu digo da minha vida, eu não imaginava trilhar esse caminho novamente. Mas eu acredito muito que tudo é muito traçado na nossa vida por Deus, sabe? Eu sempre uso Deus porque foi Ele que me guiou em todos os caminhos. E assim, quando eu optei por cursar medicina, eu me dispus a fazer o cursinho 3, 4 anos. Minha família me apoiou muito. Então, nesse meio, e aí era na época da pandemia, se eu não me engano, não me falha a memória, eu comecei a ter alguns questionamentos comigo. Se era realmente o caminho que eu queria trilhar. Eu tinha aquela vontade genuína de ajudar as pessoas. E eu achava que somente a medicina poderia contribuir para essa causa que existia no meu coração, sabe? E aí, então, eu parei um minuto ali, conversei com meu pai, com minha família. Falei, olha, eu preciso ser independente, eu preciso trabalhar. Eu sinto que eu
Sabe, assim, você se sente meio frustrado. Você estava na medicina, então você tá querendo dizer que você estava na dúvida. Você continuava ou não? Não, nessa época eu fazia cursinho ainda. Você estava no cursinho? Eu tava no cursinho. Não, aí você passou e aí não seguiu. Não. E aí eu passei no cursinho, cheguei a fazer a matrícula do cursinho. Tava tudo certo, né? No último ano ali, pra começar a entrar, a cursar pra medicina, eu sentei com meu pai, a gente conversou, falei, pai, olha, é o seguinte, eu vou dar um passo pra trás. Eu vou estudar mesmo ano, porque eu queria federal. Eu vou estudar mesmo ano, e se eu passar, eu vou. E aí eu vou trabalhar mais esse um ano, estudando um cursinho, e aí eu iria ver o que seria da minha vida. Meu pai concordou, todo mundo concordou, eu fui trabalhar, e justamente nesse ano que a minha vida, ela mudou totalmente, e eu vi que não era nada daquilo que eu estava... E já foi o ano da pandemia, já, né? Sim, e aí eu tava no final da pandemia, e aí tudo mudou na minha vida, e eu me encontrei. E foi assim, cada passo que eu dava, Deus me mostrava a direção que eu tinha que ir, não aquela que eu estava escolhendo pra mim, sabe? Então eu digo muito assim, quando as pessoas me perguntam, mas por que ela? Por que, como conseguiu? Ou aquilo outro? Eu acredito muito que quando a gente entrega a lei nas mãos de Deus, enfim, na nossa vida, a gente confia e a gente busca, corre, vai atrás, mesmo apesar daquele sonho não ter dado certo, ou algum plano, algum projeto, aquilo que é da vontade dele acontece e assim faz. Você, pelo que você tá me falando, você passou para fazer a faculdade de Sim. medicina, você resolveu ficar mais um tempo, segurar para ver o que ia acontecer e surgiu a oportunidade de se tornar uma Miss. Exato. Mas aí você foi ser Miss direto, não? O que aconteceu antes? Você foi disputar alguma coisa na tua cidade? Como que foi? Então, eu tava dizendo pra você que eu havia comentado com meu pai que eu ia trabalhar mais um ano, continuar estudando. E assim foi feito. Eu continuei trabalhando e estudando, cheguei a passar novamente. Eu passei em mais 2 faculdades, que inteiraram 8 ou 7 faculdades que eu tinha passado em particulares. Sempre batia muito na trave na federal. E aí, nesse meio tempo, em meados de 2023, no início, foi quando tudo começou. Eu fui para um casamento de uma prima minha, e aí um olheiro me viu, ele estava lá. E aí foi quando tudo começou. Ele me viu, eu tava muito simples, né? Porque nesse casamento eu não fiz aquela produção que todo mundo faz de madrinha, uau, e aquela coisa. E ele me viu e aí ele sugeriu, Bianca, por que você não entra? E aquela coisa da minha família, as tias todas ficarem, vamos, entra, porque depois você entra... Mas entrar pra disputar o quê? Pra participar do quê? Nessa época, eu iria disputar como Miss São Paulo. Como Miss São Paulo. Eu ia representar a minha cidade, Cristais Paulista. E após isso, se eu ganhasse o estadual, como Miss São Paulo, eu representaria o nacional, que é o Brasil. Hoje nós alcançamos outro patamar. Mas em 2023, eu entrei muito perto do concurso. Faltavam 3 meses. E dentro desses 3 meses, muita coisa aconteceu na minha vida, sabe, Ellen? Então, assim, foi um período muito, assim, de provação. Muita coisa aconteceu naquele meio. E aí eu aceitei. As minhas tias adoraram. Vai, Bianca, você vai gostar, e depois você entra pro Big Brother, vai fazer novela, aquela coisa, né, de família. Falei, gente, não tem nada a ver, porque eu trabalho com política, então... Não tem essa parte também, você trabalha com política, eu trabalhava. Trabalho com política. Trabalha com política. Faz o que lá dentro? Mal lhe pergunte. Vamos lá, consegue falar ou não? Sim, eu sou diretora executiva hoje, atualmente. Na sua cidade? Eu trabalho em Franca. Isso, é um consórcio de municípios da nossa região aqui, Batatais. Você consegue... separar uma coisa da outra, tranquilo, dá pra fazer os dois, a política ao mesmo tempo, ser a Miss São Paulo? Olha, a gente tem que aprender, de alguma certa forma. E eu volto sempre em 2023, porque lá me lapidou pra hoje conseguir separar esses 2 mundos e ao mesmo tempo atrelar a política, a minha visibilidade, a minha imagem, como ela é impactada, pra atrelar esses 2 mundos, da beleza e a política. Porque, Ale, onde eu quero chegar com isso, explicando melhor. A política é um meio de comunicação que, na minha posição como mulher, abre portas para muitas outras mulheres serem porta-voz de muitas causas. Então, quando me veio o convite a primeira vez, eu recusei, na verdade, porque eu não via um propósito.
E aí, onde que eu quero chegar? Se você não vê um propósito em algo, não convém você estar inteirado naquilo. Então, pra mim, não fazia sentido. Eu pensei, eu analisei durante umas 2 semanas até dar resposta. Depois disso, eu fui encoroada como Miss Cristais Paulista e fui disputar em Campinas. Você foi Miss Cristais Paulista. Isso. Você lá teve um concurso também, ou não? Não. Você conseguiu entrar... Eu fui selecionada para disputar através desse olheiro como Miss Cristais Paulista para o estadual. Então eu disputei com várias outras candidatas do estado. Eu não me recordo hoje quantas candidatas foram. Foram várias. Conseguiu. E eu fui nessa primeira vez pro confinamento, tudo. Você fica confinado cerca de 5 dias. Você passa por várias... Isso, então? Você fica trancado, bem dizer. Mas fazendo o quê? Treinamento? O que é? Olha, passarela, eles te avaliam a sua postura. Você tem prova que é a beleza para o bem. É a beleza da questão de elegância, como você se veste. Também a questão da prova oral, que é a prova de entrevista. Que eu penso, porque quando eu entendo de longe que alguém vai ser selecionado para ser uma Miss, entra vários fatores. Não é só a beleza. Não. Entra vários fatores. Porque às vezes as pessoas veem alguém, uma Miss em qualquer cidade, ou até uma Miss Brasil, universo que eu sei que tem. A gente olha, nossa, mas essa moça não é tão bonita. Então, resumindo, não é isso, não é só a beleza. É um contexto da obra, é tudo um pouco. Seria mais ou menos isso que você passou. Isso, é uma beleza integrada. Esse concurso hoje no qual eu estou, para que todos entendam, estou tentando ser mais específica, porque são várias franquias. A franquia que eu estou hoje, ela busca uma beleza integrada de uma Miss que não é só um corpo bonito, um rosto bonito, altura. A beleza, ela é um conjunto. O que essa Miss ela vai promover de ação social, como que ela vai impactar outras vidas, como que ela vai ser essa portadora de voz, como eu disse, assim, na política. Então, eu vi nesse concurso um meio de fazer uma diferença com o meu nome, com a minha imagem, como eu disse pra você, Ale, com um propósito. Hoje eu não entro nada na minha vida se não tiver um propósito. E aí, então, hoje eu sinto que eu consegui realizar isso, que foi unir a política com esse mundo do Miss, com a beleza, e para que as mulheres, né, os homens da política vejam de uma outra forma, que meninas mais jovens, mais velhas, porque hoje tem essa questão que assim, diferenciou muito. Hoje uma Miss, ela não precisa ter até certa idade, ela pode ser mãe, ela pode ser transgênero, a Miss, ela pode... Mas tem uma idade limite, ou não? Pra começar é uma idade máxima? Olha, não que eu me recordo. O Miss Universo esse ano, nós tivemos a Miss Rondônia, e ela já era acima de uma idade. E ela foi muito, assim, bem classificada. Foi uma Miss que representou. Então, diversificou muito essa questão, sabe? Então, hoje a Miss, ela pode ser casada, ela pode ser mãe. Não tem esse requisito. Legal. E você acha que você conseguiu ajudar nesse sentido? Você acha que você conseguiu? Ou você tá fazendo algo ainda pra mexer, pra melhorar? Sim. Eu sempre falo que nós mudamos primeiro ao nosso redor. Eu acho que se você fazendo a mudança ao seu redor, você impacta as outras pessoas. E é isso que eu venho buscando. Bom, gente, mas antes de a gente continuar, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, que são a Andréa Seriori, que está com a gente. A Andréa Seriori hoje ela está com uma loja muito bacana. Inclusive, é da nossa cidade, né? Quem não sabe, o nosso podcast ele fica em Batatais, interior de São Paulo, vizinho da cidade da nossa amiga. Então, assim, pelo que eu sei também, você tem uma parceria com a Andréa Seriori, certo? Sim, uma amiga muito querida. Vocês estão, além de ser amiga, você trabalha em parceria com a loja dela. Sim. Então, agradecer mais uma vez a Andréa Seriori, agradecer ao Mercado Lança, que é um mercado aí com mais de 30 anos na cidade, pessoal. É um mercado de um amigo meu também, pessoal. Gente boa demais. É onde você vai lá e encontra o que você quiser no mercado dele com os melhores preços. Voltando a você. Quando você fala pra mim que você disputou, conseguiu a Miss Cristais Paulista. Tá? Então foi o primeiro passo, um passo gigantesco. Acho que na tua cidade, na região, você conseguiu ser muito bem vista, concorda? Claro. E ainda você conseguiu se manter na política, tá? Mas e de repente agora você é Miss São Paulo. Como chegou isso para você? Como chegou esse caminho? É proposta que vem?
De novo, você entrou num outro concurso? Como que aconteceu? Para hoje você chegar e ser a Miss São Paulo. Vamos lá. Vamos recordar o passado para eu trazer pro presente aqui, para vocês entenderem. Era um sonho muito grande, em 2023, alcançar a faixa de Miss São Paulo. Porém, naquele momento, ali, como eu disse, aconteceu várias coisas na minha vida. Antes de ser Miss Cristais Paulista, você já pensava em ser Miss São Paulo? Isso, eu era Miss Cristais Paulista, representando o meu município, assim como outras candidatas que foram comigo disputar o estadual. E acontece que eu tive uma faixa de Miss Multimídia, eu tive outras faixas, mas não alcancei a faixa de Miss São Paulo. Sinto que não era a época, não era o momento exato ali pra alcançar aquilo. Eu tinha cerca de 22 anos na época. E aí, o que aconteceu? Eu precisei dar uma pausa em tudo novamente, recalcular a rota e entender o que é que eu errei, o que é que não era. Porque, a princípio, quando chegou esse convite, como eu disse pra você, era um propósito. E o meu propósito foi o quê? Quando eu entrasse no concurso, dar visibilidade pra nossa região, a região da Alta Mogiana. Então, quando eu juntei o propósito da política com a beleza, foi isso, dar visibilidade lá fora, para São Paulo, reconhecer a nossa região como a menina dos olhos. Então, eu fui com esse intuito, a princípio. E aí, eu sinto que eu consegui esse propósito, porque quando nós chegamos em Campinas, Cristais Paulista, Pedregulho, Buritizal, todos os municípios que eu estive presente como jurada, seja em alguma questão participativa ali dentro, o município era visto através do meu nome, ou através como a Miss Bianca Freitas. Então, eu vi que eu estava conseguindo esse alcance. Quando chegou o dia do concurso, Cristais Paulista foi o nome mais falado no concurso. Então, pra mim, olha, eu me arrepio. Foi gratificante demais. Não ter levado a faixa como Miss São Paulo naquela época, não foi a questão de frustração, mas eu me senti realizada porque eu consegui isso, que era levar o nome da minha cidade natal, o nome da região. Então, eu consegui esse propósito, afinal. Tudo ali foi tudo muito rápido. Eu tinha que absorver muita coisa. Eu ainda não sabia o que era o mundo do Miss. Eu achava que era só desfilar. E não é só desfilar. Você tem que saber se portar. Você tem que saber agir de uma maneira correta. Passa por muitas aprovações ou não? Muitas aprovações. Eu sofri um acidente. Então, eu fiquei sabendo também. Depois você me conta mais desse acidente. Como que foi isso? Foi 3 meses antes do concurso. Nossa. Mas assim, Ale, eu não me coloco em posição de vítima, porque tudo isso me fortaleceu, sabe? Foram desafios que me impulsionaram mais, sabe? Eu lembro que até minha irmã, o dia que eu sofri um acidente, ela falou: Bianca, desiste, não faz mais isso. Me conta o acidente. Você estava dirigindo? O que foi? Eu estava a trabalho. E eu sabia separar muito, porque eu tinha pessoas que me ajudavam, assim como hoje. Eu atuo na área política, mas quando é política, a Bianca ela não está ali como Miss. Outras pessoas estão ali trabalhando no meu Instagram, na minha rede social, atendendo outros pedidos, e a Bianca tá ali fazendo o trabalho dela. A partir do horário que eu não estou atuando como política, eu faço meu trabalho como Miss. E o que aconteceu? Eu estava a caminho de um outro município de viagem, era 3 horas da tarde, que eu me recordo, e tive um acidente que meu pneu aparentemente furou, alguma coisa aconteceu. Foi uma fatalidade. Você capotou o carro? Não cheguei a capotar o carro, mas meu carro deu perda total. Nossa. Você não capotou? Então você bateu em alguma coisa? Eu bati tinha uma cerca, o carro saiu fora da pista, não consegui perder o controle do carro. Foi Deus, a lei. Você tava só você? Tava só eu. E nesse dia eu ia levar minha mãe. Justamente a parte do carro que mais estragou era a parte que talvez a minha mãe iria comigo. Mas, como eu disse, sempre os livramentos, Deus sempre à frente de tudo. Eu saí sem uma lesão nenhuma. Nossa. Apenas com roxos no corpo. E eu já tinha que fazer provas no domingo de fotografias. Você conseguiu fazer? Eu ainda de teimosa, eu brinco. Eu fui fazer as fotos, eu não desisti. Todo mundo queria que eu parasse com isso. Não, imagina, Bianca, segue a sua vida. Isso aí é um sinal pra você não seguir. Eu entendi totalmente diferente. Eu entendi que era pra mim prosseguir. Que eu estava no caminho certo, sabe? Virou uma motivação. Virou uma motivação. E desde então, eu não parei. Quando teve o acidente, eu continuei... Claro, você tem uma abala emocional,
tem toda uma questão, e aí eu cuidei do meu lado emocional. Porque no concurso em si, você tem que fazer um treinamento também dessa questão psicológica. Hoje eu tenho um treinador, né, um coach, que ele me ajuda muito, que é o Victor. E ele me ajuda muito nessa questão emocional, não só a passarela, como eu disse pra você. É pra que todos saibam, não é só passarela, não é só desfilar ou colocar um vestido. Não. Desfilar. Não, você tem que estar com a mente... Tudo em ordem. Mente, corpo, tudo. Falando nisso, você falou pra mim que você tem um coach. Isso. Você tem mais o que além desse coach? Olha, eu tenho nutricionista, tenho personal e academia, porque... E você tenta seguir tudo certinho? Olha, seria hipocrisia da minha parte falar que eu sigo tudo 100%. Até porque eu tenho outras prioridades também na minha vida hoje, que é o trabalho e o meu estudo. Mas eu tento sempre fazer aquilo que eu estou fazendo com excelência naquela hora que eu me proponho. A academia, a alimentação, tentar ter um sono mais regular. E ali, graças a Deus, tem tudo dado muito certo, sabe? E eu me proponho dar meus 50%, 100% ali no meu trabalho, nos meus estudos. E consigo ainda conciliar com Miss as horas. E aí não sobra tempo pra nada. Porque eu tô vendo, você falou aí, você trabalha na área política, você Miss, e você tem questão de academia, alimentação, tem coach, estuda. Estudo. Você tá estudando o que hoje? Hoje eu faço direito. Direito? Direito. Dança, hein? É de medicina pra... Direito. E faz quanto tempo você tá no direito já? Desde quando eu entrei no mês... Eu tô no 3º ano de direito. Indo pro 4º ano. E foi mais ou menos na época que eu entrei pro mês. E eu tava vendo você falar em relação a quando você começou e querer ter propósitos, né? Uhum. Quando você resolveu se tornar, participar dessa questão de ser Miss, tal, representar a tua cidade. E você conseguiu montar algum projeto, alguma coisa relacionada já a isso ou não? Sim, sim. Em 2023, meu primeiro projeto foi o Beleza para o Bem, que visava buscar arrecadações de alimentos para famílias carentes. Então, todo o meu time ali, todas as pessoas que me ajudavam, me assessoravam e que me ajudam até hoje, se uniram para arrecadar cestas básicas. Legal. Todo mundo doava. Inclusive, é outro projeto que eu trouxe novamente agora para o Miss Brasil, com uma força ainda maior para os municípios. Você falou, era na cidade tua, na época que você criou o projeto. Isso, hoje... Beleza para o Bem. Beleza para o Bem. Hoje é um projeto meu, com meu nome, tudo certinho, que eu busco expandir isso para os outros municípios aqui da região. Assim como eu disse para você que era um propósito meu lá atrás, trazer essa visibilidade para o interior, hoje levar essa beleza para o bem, que inclusive o estado de São Paulo já faz um projeto grande, meu projeto é parecido. Entre aspas, né, vamos dizer assim, buscando ajudar a capacitar essas famílias carentes. Então a gente busca o apoio de outras pessoas, empresas, para que, através da minha imagem como Miss, como mulher, como atuante política, eu consiga impactar a vida das pessoas que estão ali ao meu redor, locais, que eu sinto que precisa dessa assistência, sabe? Entendi. Então, assim, já pra gente não fugir desse assunto que a gente esqueça. Então, você tem um projeto que chama Beleza para o Bem. É esse projeto que você tem. Isso. Que é ajudar as pessoas carentes. Isso. Através de alimentação, cesta básica e tudo mais. Higiene também, atrelado... Em geral, aquelas pessoas que acabam precisando de tudo. Esse projeto teu é para levar o melhor, o que as pessoas conseguirem arrecadar e passar pro teu projeto. Isso, porque às vezes, o que eu vejo, assim, como na minha atuação política ali, só política, só o prefeito, só o Estado... Não faz. Só o governo. A gente não pode jogar a culpa no governo, no Brasil, em tudo. Nós, como seres humanos, precisamos estender a mão para o próximo também. Uhum. Entende? Então, o que eu penso? Como eu posso mudar, como eu disse pra você, ao meu redor, mesmo que seja pouco? Com pequenas ações. Sim. Nesse meio que eu te falei, quando tudo aconteceu na minha vida, eu pensei, o que eu vou fazer com isso que me aconteceu e transformar em algo melhor? Eu comecei a dar palestras voluntárias para as mulheres também em situação de vulnerabilidade, violência doméstica, para empoderá-las também, porque eu sabia que se eu passei por tudo isso, mesmo com pouca idade, elas também poderiam dar a volta por cima, né? Eu brinco sempre nas palestras que eu dou, eu falo assim para elas: peguem a água do fundo do poço que vocês estão, saiam de lá bebendo ela
Então esse é o recado, viu, mulherada? Saiam de lá do fundo do poço bebendo água. Porque se eu conseguir, todas conseguem. Não tem distinção, Ale. Não tem. Só querer. É só você querer. Querer fazer acontecer. Querer, você ter fé e que as coisas se abrem pra você. E eu sou a prova viva disso hoje, né? Eu estou aqui hoje com a faixa de Miss São Paulo. Eu tenho um vídeo recordando quando eu falei que eu queria ser a Miss São Paulo, mas não era o momento. A gente tem que entender que não é o momento, a gente tem que ter um pouco mais de paciência para alcançar o resultado. Voltando no teu projeto. O teu projeto ele tem um Instagram? Tem o Instagram. Se a pessoa ela quiser encontrar e ajudar. Então você olha pra mim, pra essa câmera, e fala pra mim do teu projeto, fala o Instagram, pessoal, pra gente. O Instagram, pessoal, é Beleza para o Bem Oficial. Vocês podem entrar por lá. O site ainda está sendo... Vai ter um site. Tem um site que ele está sendo finalizado. Tá tudo muito bem estruturado, tudo registrado em cartório, com o meu nome, enfim, com o nome Beleza para o Bem. Porque é um projeto que tem que ser estruturado na seguinte forma. De como que ele vai ser estruturado, quem vai fazer o quê. E quando eu criei, era uma ajuda voluntária, mas não tinha nada institucionalizado. Uhum. Então, quando eu recebi a faixa de Miss São Paulo, eu sabia que teria que ter essa seriedade para você promover essa ação social. Oficial mesmo. Isso. Então, vocês podem... Faz quanto tempo de projeto? Esse projeto, eu iniciei ele em abril. Foi a primeira vez que eu estive na Caras, quando eu anunciei para arrecadação sobre as famílias carentes. E desde então, eu corri atrás com todos os documentos para poder consolidar esse projeto, para poder atuar de forma que não seja ilegal. Você hoje como Miss São Paulo, você acredita que o projeto ele tá mais forte? Sim, eu acredito que ele poderá ser ainda maior com a visibilidade como Miss Brasil. Então, eu tenho muita fé que, independentemente de qualquer coisa, eu irei continuar com esse projeto, atuando como Miss São Paulo e representando o nosso estado e potencializando a nossa região. E Se Deus quiser, vai dar certo e vai projeto, você vai longe. Voltando no Miss São Paulo, então você estava falando para mim também que você saiu lá da tua cidade e surgiu os convites para você se tornar, né, a Miss São Paulo. E aí foi assim, foi uma disputa também, foi a mesma coisa. foi. Deixaram você confinada de novo? Resumindo, você passou por tudo isso de novo? Não, foi assim, olha, foi um segredo de estado, eu brinco, porque quando eu recebi o convite... Porque, voltando mais um pouco, você tá há quanto tempo como Miss São Paulo? Vai fazer a gente tá no mês de junho, certo? 6 meses. Seria a Miss 2025 ou 2026? Como que é? 2025, 2026. 2026 eu passo minha faixa pra... 2026, no começo do ano você já passa pra próxima. Não? Isso, eu já tinha recebido um ofício que eu tinha sido selecionada já pra ser a Miss São Paulo. Eu só não poderia oficializar isso ainda em Instagram, em nada, porque era uma cláusula do contrato, era uma cláusula da coordenação da franquia que eu participo hoje, que é a FNBI. Então, assim como eu e outras Misses do Mato Grosso, do Acre, enfim, de outros estados, tem toda uma cláusula. Então, elas são selecionadas. Eu fui selecionada pelo meu estado, elas pelo estado delas. E aí, agora, o confinamento vem para o Miss Brasil. Então, esse confinamento, que é do dia 9 ao dia 14 de setembro, em Gramado, na Serra Gaúcha, e estendo a vocês, pessoal, o convite a todos que queiram fazer uma visita e participar, será lá. Mas aí, como que as pessoas podem participar, então? Então, resumindo, você vai ficar confinada de novo. Isso. Pra concorrer a Miss Brasil. Exato. Seria isso. Em que cidade você falou? Em Gramado, na Serra Gaúcha. E aí, como que as pessoas, falou para as pessoas participarem? Através de redes sociais? Rede social. Vai ter alguma coisa pro público ou não? Sim, vai ser aberto ao público no dia 13, que vai ser a final. Dia 13 vai ser a final. E durante os outros dias, não vai ser fechado, não vai ser aberto ao público, perdão. Porque vai ser a preliminar, a gente vai estar tendo as provas que eu disse pra você, a prova oral, a prova de como que a Miss se apresenta, enfim. Então, desde o café da manhã, desde quando você levanta, o seu caminhar, a forma que você trata as pessoas. Você fica aí confinada, resumindo, fazendo um treinamento, estudando, para que no dia você faça o teu melhor, é mais ou menos isso. Isso, mas você tá sendo avaliada e pontuada... O tempo todo. Na verdade, eu tô sendo pontuada nesse exato momento. Eles estão
Já estão te olhando. Eles já estão olhando meu Instagram, Legal. olhando minha rede social, onde eu estou, o que eu estou fazendo. Qualquer coisinha pisou na bola, já muda tudo. Nossa senhora. Exato. Resumindo, o tempo todo você tá à mercê de ser Miss Brasil, Miss São Paulo. E se for Brasil, aí é Brasil mesmo. Então você não pode dar bobeira. É por aí. Mas assim, resumindo, você também presta conta pra eles, se você vai fazer... Por exemplo, hoje você tá aqui no meu podcast. Você tem que falar, eu vou participar ou não. Ou também você fala, não, eu vou, mas eu sei que tá tranquilo, eu posso ir, não vai me atrapalhar. Então tem coisa que você seleciona pra trazer pra tua vida hoje ou não? Olha, não, eles não pedem esse requisito. Até porque eu sou de um outro estado. E todas as missas podem trazer algo novo. Por exemplo, eu estive em viagem recentemente e eu quis trazer conteúdos novos pra eles. Mais uma vez, juntando a política com essa causa e pedindo muito o apoio de São Paulo, certo? E eu acho que, assim, quando você concretiza algo, eu estou aqui hoje, falando com você, passando toda essa história, essa trajetória, e aí eu publico pra eles, olha, estive lá, aconteceu isso, isso e isso, mas não é uma obrigação, não é uma regra, sabe? Mas tem regras que nós, candidatos do concurso, precisamos seguir. Por exemplo, não posso passar informações antes da hora do concurso. Então, eu assim, posso... Fica só onde vai ser, o que vai ser e ponto. Tá ótimo. Isso, eu posso passar as minhas informações pra vocês, assim, aquilo que não vai prejudicar o concurso. Mas, a princípio, não temos regra. É um concurso muito voltado realmente pra beleza integral. Por isso que é o FNBI. É essa beleza mais humanizada, que busca a Miss na íntegra, sabe? Por inteiro. Eu acho que isso é muito bonito. Só uma pausinha aqui agora, eu vou agradecer também. Mais um apoiadores da gente, que é o Natura Viva, a sua planta com mais vida. É um amigo meu que ele tem uma empresa que trabalha na região inteira, tomando conta de jardinagem e da natureza. Nosso amigo Bruno, quero agradecer o teu apoio, Bruno. Verde que te quero, paisagem permanente. E aí a gente muda. A gente tem o Natura Viva, que é do meu amigo Bruno, que trabalha com paisagem viva, com natureza mesmo. E o Verde que te quero trabalha com paisagens artificiais. Então, para quem tiver interesse, procure eles aí nas redes sociais. Agora, amigo, fala para mim, como você tá hoje como Miss? Né? Mas você tava falando que lá atrás, eu acho que você brincava de ser modelo, alguma coisa assim. Se você não chegar a Miss Brasil, você já se sente realizada? Já se sente, nossa, tá ótimo, Deus me trouxe até aqui? Ou você vai insistir, ou você vai ficar triste? O que você fala do fundo do coração? Como você se sente em relação a isso? Sim, eu acredito que como Miss Brasil, eu consigo realizar muitos feitos. Mais longe. Eu acho que acredito que as portas irão se abrir de uma forma, de uma magnitude, que eu consiga realizar os meus projetos sociais, projetos que impactam a vida das mulheres, das pessoas, não só da minha região, entende? Então, assim, esse projeto de expandir, ele vai muito mais além. A coroa e a faixa, ela é um símbolo do que eu estou hoje representando, né? Como mulher, como jovem, enfim, assim como eles caracterizam, né? Mas eu me sinto extremamente realizada, porque é um processo ali. Desde quando eu recebi ofício, que eu fui nomeada, tudo. Todo esse trajeto de que eu conheci pessoas, por todos os lugares que eu passei, por todas as trocas que eu tive, por todo o apoio, isso pra mim foi extremamente significante. Não tem preço que pague. Isso que eu tive, sabe? Através das pessoas, a confiança, a lealdade. Eu poderia aqui agradecer todas as pessoas que estiveram nesse percurso comigo, que acreditam, estão acreditando, estão me apoiando. Então, o que eu posso fazer em retribuição é buscar essa faixa pra São Paulo hoje. Então, resumindo, é uma conquista não só pra você. Não pra todos que torcem pra você, que tá ao teu redor. Sim, não é uma conquista pessoal, é uma conquista de todos. E a vida de Miss? Que separando, você tá falando que você estuda, você também trabalha com a política. Essa vida de Miss pra você hoje é cansativa? É muitas coisas que você tem que fazer no teu dia a dia? Ou dá pra tirar um tempinho, pra descansar, pra passear? Mas como que é a vida de Miss? Pra que as pessoas entendam. Porque que nem você falou agora, não é só desfilar. Não. Acredito que não mesmo. Mas você tem um cronograma aí. Como que é esse dia a dia teu? Olha, confesso que as pessoas às vezes misturam um pouco. Eu tento sempre ser eu. Eu não tento usar nenhuma máscara.
Eu sou a Bianca aqui na frente das câmeras, na frente com você, por trás das câmeras também. Porque eu penso assim, Ale, a máscara ela cai. Não adianta eu me vestir em um personagem que eu não sou. Sinceridade é tudo. Então, também é uma coisa que quando eu entrei no Miss, eu pensava que eu teria que me vestir em uma personagem que eu não sou. Aquela Miss que não conversa. Eu já escutei várias vezes em lugares que eu estive. Nossa, mas eu pensava que Miss não conversava, que Miss era chata. Eu tinha, sabe, esse estigma. Uhum. E eu vou usar o meu pai como referência de novo. Ele sempre diz pra mim, Bianca, aonde você estiver, com quem você estiver, ele diz pra mim, seja você. Ele diz pra mim, a humildade, ser quem você é, vai te levar a lugares que você queira ir. Então eu tive princípios, assim, na minha família que eu acredito, Ale, que me levaram até onde eu estou hoje. Então eu sou muito grata à minha família, sabe, por isso. Mas essa vida de Miss, eu brinco, levo muito na brincadeira, muita coisa, que eles falam, tô com a Miss. Mas pra mim é normal. Eu sei que é uma responsabilidade, mas eu levo muita coisa na brincadeira. Sei que é uma responsabilidade, sei que tem horas que eu preciso ser muito séria. Mas a Bianca, a Bianca Miss, a amiga, é a mesma pessoa. Não tem essa... Você tem amigas que desde lá atrás tá com você até hoje, te acompanhando, torcendo por você. Sim, graças a Deus tem pessoas E fiéis. elas falam que você não mudou nada, que já é bom. Não, eu não mudo, Ale, não mudo. A gente tenta melhorar, Tem gente que começa a subir, que se perde, né? Infelizmente, acaba perdendo amizade, perdendo um monte de coisa. Sim, esse fator que você disse de perder a amizade, o que eu senti muito nesse tempo? É que não foi uma coisa minha. Você se afasta de muitas pessoas, porque o tempo é muito curto. Então você seleciona muito o seu tempo. Tanta coisa que não dá pra dar atenção pra tudo, pra todos. Por exemplo, você disse pra mim, Bianca, você consegue descansar? Não muito, sendo bem sincero, não muito. Mas foi uma opção minha. Eu quis isso pra mim. É o preço. É um preço que você paga. Então eu não reclamo. E se abrir mão de algumas coisas, de sair com amigos, às vezes. Mas faz parte. Nessa vida, você tem viajado muito? Bastante. Foi ao longe? Até onde você foi já? Bastante. Olha, recentemente, que eu me lembrei, eu estive em São Paulo, fazendo algumas agendas que eu consegui encaixar, porque eu trabalho também. Então, e até por conta do Miss Brasil, eu tento encaixar os horários, como eu disse pra você, os horários, a minha agenda de trabalho pra não tumultuar ou atrapalhar, porque senão não dá certo. Mas acaba atrapalhando um pouco ou nem um pouquinho? Olha, eu tento sempre fazer, como eu disse pra você, com excelência. E eu, às vezes eu tô fazendo alguma coisa de mim, resolvendo alguma coisa do meu trabalho também. Então, às vezes é a Bianca em jornada dupla ali, sabe? Tem redes sociais que ajudam, né? Acho que às vezes você tá ali, você tá no Zap tentando resolver uma coisa distante que acaba ajudando um pouco. Mas assim, eu sempre saí de uma entrevista recentemente e aí eu tava resolvendo uma questão de trabalho. E já era 6, 7 horas da noite. Então, assim, não vejo problema nenhum. Se meu trabalho me ajuda, me proporciona essa abertura, eu também me dedico a entregar sempre o melhor, sabe? Então, é uma troca. E hoje você, com essa vida também que você tá levando, essa correria, principalmente nos Miss, você teve alguma história, algum bastidores que você lembra, ou constrangedor, ou alguma coisa que você fala, nossa, foi legal, foi engraçado, alguma história que você fala, nossa, isso aqui eu não esperava, alguma coisa, tanto pro bem quanto pro mal, mas sim, alguma coisa triste, alguma coisa que te fez repensar, te deixou feliz, fez você acreditar, não, é isso mesmo que eu quero, é o caminho que eu tô. Porque eu sei que aparecem muitas pessoas também, que você pode me falar, e vão te colocar pra baixo, vão falar pra você ou desejar o mal, ou puxar o teu tapete, como aparecem muitas pessoas boas tentando te ajudar. Sim. Nessas duas versões, você teve situações assim? Sim, tive. Lembra de alguma coisa que... Sim, você tava falando, eu tava me recordando. Meu primeiro concurso, como eu disse, que me lapidou muito, foi um concurso muito desafiador. Eu estava o tempo todo ali, sendo visada, olhada, cada passo que eu estava dando. Hoje eu tento tomar muito cuidado com isso, porque eu sei que, às vezes, quem você menos espera está te olhando ou está tentando puxar o seu tapete de alguma forma. Não é porque você fez alguma maldade, enfim. Eu já tentei buscar entender o motivo disso, mas não cabe a nós entender algumas coisas. E assim, Ale, o concurso de Miss, eu digo que ele é não só o concurso de Miss, mas vários tipos de concurso.
Por isso que eu digo que tem que ter um coach emocional, tudo, porque é uma pressão muito grande psicológica. O tempo todo as pessoas estão tentando te copiar de alguma forma, pegar alguma coisa ali, ouvir alguma palavra de ofensa. Ah, quem é ela? Por que ela? Ah, ou ganhou porque isso, porque julgando. aquilo. Quando você fica em evidência, você tá em evidência tanto para críticas boas ou ruins. Então, eu tinha isso em mente também, sabe? Só que na minha primeira noite de confinamento, eu vi nos bastidores ali muita conversa, muita coisa, e aquilo ali mexeu muito comigo, porque você vive altos e baixos, ao mesmo tempo que você é a favorita, de repente você já não é mais, e de repente acontece alguma coisa que não favorece muito. Tem que tomar muito cuidado com esse assunto. Mas nesse momento, você pensou em desistir? Que você estava vendo, você estava ali dentro, né, confinada, escutou certas coisas, você pensou, nossa, eu vou embora, larga a mão ou não? Foi mais uma motivação? Não, eu sempre pensei assim, Ale, se for pra ser, vai ser. Independente de estar dando tudo errado, fazer a tua parte. Aparentemente dentro de mim, e eu olhando ao meu redor, pensava assim, independente se estiver dando tudo errado, na minha visão, se for pra ser, será. Eu acredito que aquilo que é seu, ninguém tira, ninguém desvia, pode demorar um pouco. Naquela época eu queria ser Miss São Paulo, não fui, consegui agora, então assim, é tudo um processo, é saber esperar, acreditar, e que aquilo que é seu vem, independente da hora e do momento. Mas é um assunto muito delicado. Outras missas também têm a dificuldade de falar sobre isso, do que vivem no confinamento, pós, que você sabe. Enfim, tem que saber separar bastante. E você começou a sair da tua cidade, né? Você falou que nasceu numa cidade, foi morar em outra, hoje trabalha em outra. Você frequenta a minha cidade, pelo que eu tô vendo, tem amigas aqui. Sim. E aí você começou a ir pra cidade grande. Você sentiu assim, se assustou? Viu algo diferente? Lá teve coisas que você falou assim, nossa, é gostoso, mas tem coisas... Porque eu sou de cidade maior, sou de São Paulo também. Uhum. Hoje eu tô em Batatais. Sou apaixonado em São Paulo, mas eu não moraria lá mais. Porque eu morei lá até meus 13 anos. Uhum. E você? O que você me fala de São Paulo? Você tá disposta, de repente, trocar tudo e voltar pra São Paulo? Ou ir mudar pra São Paulo? Porque, de repente, Miss Brasil vai te pedir algo assim. Sim. Para que você mude totalmente a sua estrutura de vida. Você tá disposta a mudar? De novo, quando começou a viajar para cidades grandes, como se sentiu? Como que foi? Eu sempre pensei, Ale, que para toda escolha tem uma renúncia de algo. Uhum. Então, isso dói falar. Quando você escolhe uma coisa, você tem que, às vezes, deixar outra coisa. Ou, às vezes, você consegue ainda encaixar. Eu tento sempre encaixar as duas coisas juntas ali, sabe? Porque tem o meu coração nas duas coisas. Mas eu sabia que em algum momento lá na frente, eu não sei, estou te falando isso hoje no presente, que eu sei que eu tenho que fazer renúncias de alguma coisa, se for me pedido, né? Se for cabível a mim. E São Paulo, Brasília, São Paulo específico, eu falo que é onde tudo acontece. Sim. E eu teria que abdicar de muita coisa, mais uma vez, mas não seria uma abdicação ruim. Seria pra algo bom que está dentro do meu coração. Você falou de Batatais. É uma cidade que tem meu coração. As pessoas me cativaram aqui. A minha região aqui, mesmo que eu vá pra longe no futuro, se acaso acontecer, eu não me vejo saindo daqui, sabe? Assim, eu sempre estarei voltando às minhas raízes, às minhas origens, porque onde eu fui acolhida foi aonde as pessoas me levaram, entendeu? Mas eu senti que a hora que você falou de abdicar, de alguma coisa, você ficou meio assim, meio sentida. Acho que é pela família, óbvio. Família, os amigos, você cria toda uma estrutura aqui, que é onde você cria laços. Então, não tem como dizer que não dói, é ruim. Tá, mexe um pouco já. Mexe um pouco. Mas, como eu disse pra você, eu sabia que para toda escolha tem uma renúncia e tá tudo bem. As pessoas que te amam vão entender isso, vão te apoiar. E hoje, o que eu tenho, assim, as pessoas que estão do meu lado, mesmo de longe, à distância, elas estão torcendo por mim. As pessoas que eu digo que são verdadeiras. E não tem preço que pague, sabe? Ela é gratificante. Eu vi que você veio com o teu pai hoje, né? Sim, sim. Ele tá sempre com você? Sempre quando podemos, porque a agenda dele também é muito cheia. Então, quando ele pode me acompanhar, ele me acompanha. Rapidamente, seu pai trabalha com o quê? Na política também. Na política também. Então, fit peixe, peixinho.
Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mas você não pretende ficar na política, pelo que eu tô vendo. Olha, Ale, o que eu posso dizer pra você? Tudo que eu planejei na minha vida, de certa forma, segui um outro percurso. Eu gosto muito da política. A política tem sim meu coração. Como eu disse, a mulher na sua posição hoje, ela consegue impactar a vida de muitas outras mulheres. Eu acho que essa minha passagem, essa minha ida como Miss e tudo é uma causa e um impacto social, querendo ou não, para outras mulheres. Que, de certa forma, você inspira, né, ou não. Então, eu penso que ou a política, ou Miss, ou as duas causas unidas juntas, eu consigo promover essa ação, sabe? Mas a política, ela entrou na minha vida de uma forma que eu enxerguei que eu poderia ajudar mais pessoas do que sendo médica, talvez. Uhum. Entende? Eu tive mais um contato com seres humanos, vamos dizer assim. Porque, assim, você trabalhando em um... Não tô dizendo que... E você tem contato direto com as pessoas na política, na área que você tá? É a área que eu tô hoje, eu tenho contato com muitas pessoas. Uhum. E aí eu enxerguei nesse processo que se eu estivesse apenas em um hospital, eu seria limitada. E através da política, eu conseguiria alcançar mais pessoas. Então foi aí que a minha mentalidade mudou. Eu entendi que quando eu pedia pra Deus, olha, conversava muito com Deus, enfim, converso muito com Ele, eu falo assim, olha, eu quero fazer isso no meu coração. Então ele me levou pra esse caminho e ele me fez enxergar que na política eu conseguiria fazer isso que eu queria dentro do meu coração de uma outra forma, mas não na medicina. Então hoje eu sou muito tranquila em relação a isso. O direito me escolheu, a política me escolheu, então eu sou muito grata. Então, pelo que eu tô entendendo também, você consegue associar os dois bem, pelo que você tá falando, né? Consegue associar a política com a questão de ser Miss, muito bem. Mas você também tem um pezinho assim, não sei se você abandonaria a política, é mais ou menos isso. Isso. Você ainda não tem a certeza do que você quer. Você tá deixando a vida te levar. O caminho, ele se encarrega, sabe? Eu entendi que você é meio que incumbido pra aquilo na sua vida. Então, aquilo que, por exemplo, hoje eu posso sonhar em ser a Miss Universo ou alguma coisa assim, mas talvez não seja o plano de Deus pra minha vida. Talvez meu caminho seja outro. Talvez eu tenha que cumprir essa missão agora, como em São Paulo, se Deus permitir, Miss Brasil. E após isso, eu penso assim, o que será? Por quê? A gente planeja, mas nem sempre aquilo que a gente planeja é isso. Então, eu estou aberta ao que vier na minha vida. E a política, como eu disse mais uma vez, tem meu coração, hein? Não tem como deixar de lado. Você chegar na Miss São Paulo, você teve alguns desafios? Teve? Sim. Qual foi o maior desafio? Olha, se eu olhar pra trás e pensar, eu vou dar conta. O maior desafio é a mente. Foi eu mesma. Meu maior desafio foi eu mesma. Não foi ninguém. Não foi ninguém. Foi eu pensar como que eu ia conseguir gerenciar tudo e trilhar esse caminho. Eu digo que o nosso maior inimigo não são as pessoas. Somos nós mesmos, é a nossa mente. E eu briguei comigo mesma, com a minha mente. E aí, quando eu senti no meu coração que era pra mim prosseguir, que era pra mim seguir, eu falei, bom, vou me organizar toda. E as coisas foram acontecendo. Reportagens, viagens. E eu disse, bom, eu estou no caminho certo. E aí, sou realizada. E agora que você chegou como Miss, vai começar a correr atrás para ser a Miss Brasil, tá realizada, né? Você tá feliz. E você, dentro de tudo que você tá vivendo hoje, você esperava que era isso mesmo? Você falava, não era para ser tanto. Não, eu esperava mais. Seja sincera para mim, fala aí. Você realmente acha que era isso? Você falava, nossa, isso eu queria. Não, é muita coisa para mim. Olha, Ale, foi além das minhas expectativas. Foi além. Foi além. Sinceramente, assim, como eu disse várias vezes que eu sou grata. O legal é que você leva tudo de boa, né? Você vê que tá teve os momentos ruins, pelo que você falou. Sim, teve desafios, teve coisas que você falou, nossa, você só foi tirando de letra. E você continua mesmo assim, por mais que eu fale pra você, tento trazer alguma coisa em tona. E você fala, não, você não desistiu. Você fala, não teve motivo. E você tá feliz com a situação que você tá vivendo.
E quando a gente fala de uma Miss, a gente olha, eu particularmente, eu falo do meu olhar. Fala assim, porque às vezes a gente vê as pessoas, né? No estrelismo, nossa, que tá bem e tal. Mas às vezes você olha pro fundo, aquela pessoa fala, não, se ela não tá bem por dentro. No teu caso, parece que não. Você tá feliz, você tá contente. Tô. Então, resumindo, você indicaria... Eu vou ter uma filha aqui hoje, 15 anos. Se ela resolvesse trilhar esse caminho, você indicaria? Olha, se for um sonho dela, sim. Eu... Porque a hora que eu falei pra ela assim, filha, a Miss São Paulo vai estar hoje comigo no podcast. Nossa, pai, é Miss? Ela falou. E eu falei, quem sabe um dia você falou assim, não, pai, eu não. Porque às vezes é isso, junta tudo um pouco. Junta a dificuldade de querer ser, eu quero ser, mas eu não vou chegar. E junta aquelas questões que a gente começou a falar no começo. Sobre a beleza, só a beleza ganha. Não é só a beleza ganha. Não é só a beleza que vai colocar. Eu acho que nem tudo hoje, mais em dia, é só a beleza. Não é só o status, não é só o dinheiro. Como eu disse pra você, é ser quem você é, Ale. E isso pra todas as mulheres que são empreendedoras, que estão à frente de cargos de liderança, de política, de tudo. Eu acho que pra você fazer diferença no cenário que você está, queira ou não, a gente tem competição com homens hoje, mas é você fazer o melhor com o que você tem. E automaticamente a vida ela vai retribuindo. Quando você planta o bem, ele volta ao seu remetente. Nós estivemos juntos recentemente, alguns dias atrás, em um evento. Sim. E aquele dia foi um dia muito conflituoso pra mim, que eu guardei todo o caos que estava acontecendo ali dentro. Sério? Parecia, não. Poucas pessoas sabiam o que estava acontecendo ali comigo. Na verdade, eu acho que eu fui saber algo depois, né? Sobre o celular, certo? Sim, também, né? tentaram hackear meu celular, enfim, entraram no meu celular. E ele tava toda minha vida, meu trabalho. E aí, aquilo ali mexeu muito comigo. Eu tava prestes a entrar no palco aquela hora. Eu entrei, eu deixei tudo e falei, e vou. E aí, fez acontecer. Às vezes a gente tem que guardar a dor no bolso ali, toda a coisa, pra poder fazer com excelência aquilo que você se propôs, sabe? Agora eu tô olhando pra você, eu tô vendo essa coroa aí. Fala pra mim, essa coroa é pesada ou não? Olha, tá doendo, viu? Eu vou tirar ela aqui pra você. Tira um pouquinho. Pra você ver. Deixa eu pegar na mão, que eu não peguei ela ainda, né? Olha. Nossa. Ela é azul pela bandeira da cor de São Paulo. Então por isso tem a cor. Por isso tem a cor, tem toda uma questão. E assim, onde você vai chamada como Miss, você tá usando ela e a faixa. Ela é a faixa. Isso aqui incomoda, hein? Tá doido. É. Se você quiser ficar sem, por mim, tranquilo, tá? A gente já viu que você tá vivo. Lógico que você, cara. Imagina, que é isso. Mas ficou... São ossos do ofício. Ossos do ofício, isso aí. Bom, agora a gente voltando aqui pra região. Você tá eu tô vendo que você tá viajando, você tem viagens marcadas, você estava falando até antes do podcast. Logo você tá indo pra ficar confinada novamente pra Miss Brasil. Sim. Você já se sente preparada? Você fica fazendo esse preparo. Você falou com o coach, com tudo mais que você tem aqui na tua cidade mesmo. Você tem que viajar pra fazer alguns ensaios, você ensaia todo dia, porque eu sei que você, com certeza, você ensaia pra desfilar. Esse ensaio também. Você sente que tá tendo um bom preparo. E fizeram uma pergunta pra mim. Você ensaia de salto ou não? Olha, gente, essa pergunta ela é polêmica e engraçada ao mesmo tempo. Eu vou deixar bem explícito aqui, olha. Eu não treino na academia de salto. Não treino. Eu tiro salto. Tênis. Eu tô rindo porque, assim, às vezes é uma pergunta boba, mas às vezes as pessoas pensam, será que ela realmente treina de salto? Porque eu posto ali, eu tô de salto e meia. Mas por quê? O salto e a meia ela é antiderrapante e ajuda a não machucar tanto os pés, porque você usa muito salto ali, aí cria um calo, alguma coisa, machuca bolha, enfim. É um caos tremendo. Então a meia, ela ajuda você a treinar mais e não machucar tanto os seus pés. Depois do treino da academia, eu tiro o tênis e coloco o salto. E vai treinar, seria o desfile. E vou treinar. Algo assim, isso. sentido. E aí eu vou treinar a passarela. Não é todos os dias que eu treino a passarela, às vezes porque não dá tempo mesmo. Mas quando dá tempo, eu tiro ali umas 2, 3 horas. Mas é algo que você tem que estar sempre fazendo. Sempre fazendo, porque não é fácil. Não. Se eu colocar os bastidores pra vocês verem o quanto eu erro, assim, alguns passos bobos, aparentemente. E a gente pode falar que essa questão da passarela é a questão mais que eles vão ver, os jurados, no caso. Eles vão olhar pra você e olha, ela não tá fazendo direito.
pode te derrubar, no caso. Pode te fazer com que você não ganhe. Por Olha, isso o treinar tanto. sim, a passarela é a forma que você impacta ali. Porque você pode estar com um vestido muito bonito, você pode estar com um salto muito bonito, você pode estar impecável. Mas se você não desfilar bem, com aquela presença de palco, nada adiantou. Você tá com o vestido mais caro, você tá com a produção mais top, mas o desfile não andou aí. Não andou. E aí depois ainda tem a questão da pergunta. Por que você deve ser a Miss Brasil? E o que você faria como Miss Brasil? Então, tem tudo isso. Além de você chegar na final... Eles querem saber o teu objetivo, por que você merece ganhar. Mais ou menos isso. Porque eu mereço. Então, o que você faria pra sociedade, coisa assim. Pra sociedade, ou perguntas variadas que nós não sabemos quais serão as perguntas pra final. Então, eu tenho que estar preparada para a resposta que eu irei dar, para a pergunta, para a passarela. Então, não é um conjunto de tudo. Além, realmente, não é só desfilar. Não é só beleza. Dar um sorriso ali, tirar uma foto, voltar, e aí os jurados vão votar. Não é isso. Eles olham o conjunto todo. Assim como eu disse pra você, eu já estou sendo avaliada desde quando eu recebi a faixa e estou atuando nas minhas redes sociais, o que a Bianca tá fazendo, qual que será o próximo passo dela agora, qual que vai ser a próxima... o que ela vai inventar. Aproveitando que você falou das redes sociais, você hoje sente que sim, acredito que você teve aumento de seguidores, óbvio, de quando você começou lá atrás até hoje em Miss São Paulo. Mas você também fala pra mim que, em relação aos seguidores, você tem gente ali, umas perguntas nada a ver, um questionamento, ou infelizmente, falando bobeira. Você tem um pouco disso também? Acontece, não vou mentir não, Ale, acontece sim, mas você saber relevar e não levar isso pro lado pessoal. Não afeta. Não levar isso para o lado pessoal. Eu acho que a vida te prepara pra muitas situações inoportunas. Então... eu olho aquilo, eu falo assim, não sou eu, não é pra mim, não me diz respeito, eu ignoro. Como um pessoal teu, em relação a virou Miss, você conseguiu hoje se tornar... você tem uma visibilidade maior, é óbvio. Uhum. Você tá tendo, né? Essa visibilidade maior. Você buscava isso também? Você acreditou, não, isso vai ser consequência do meu trabalho? Você sempre buscou também? Porque você falou que desde nova você queria ser Miss. Quando a gente quer ser Miss, cara, é muito grande. É algo muito importante e muito sério. A gente quer ser vista. Você se preocupava com essa questão de você ser vista? Você queria isso mesmo pra você? Olha, sendo bem sincera, a exposição... as pessoas falarem, você é filha da pessoa tal, você nasceu da pessoa tal. As pessoas talvez inventam muito. Você vem de uma cidade pequena. Uhum. E essa cidade pequena já tem um olhar pra você. E você todo mundo te conhece. Todo mundo me conhece. Eu tinha um pouco de receio, assim, confesso. Mas aí teve um momento que eu parei e falei assim pra mim mesma. Quem escreve a minha história, quem sabe da minha história sou eu. É a Bianca. E aí eu quis mostrar pra mim e pros outros que eu sou a Bianca, mas eu sou uma Bianca totalmente diferente daquilo que as pessoas esperam ou acham. E as pessoas que me conhecem pessoalmente sabem da minha verdade, quem eu sou. Mas essa questão da exposição, eu nunca pensei assim, olha, eu quero ser famosa, eu quero ser isso, aquilo, outro. Sendo bem honesta, não, Ale. Eu sempre falava, eu quero mudar o meu entorno, o meu redor, como que eu posso impactar, fazer diferença. E automaticamente isso trouxe a visibilidade. Porque não tem como eu fazer, vamos dizer assim, o que eu quero se eu não for vista. E aí eu tive que entender que eu teria que ser vista. Então foi quando eu abri o meu Instagram era fechado, eu não tinha muitos seguidores mesmo. E aí eu entendi que eu teria que abrir mão desse meu lado de não querer mostrar minha vida pessoal, porque as pessoas iriam conhecer a Bianca na íntegra. Uhum. Assim como hoje eu tô tentando mostrar isso o mais claro possível. E eu acho que tem que ser isso, as pessoas têm que ser humanas, não passar somente que tá tudo muito lindo, maravilhoso. Nunca vou ser esse tipo de pessoa, Ale. Eu sempre vou tentar ser o mais realista possível, porque eu tive uma vida assim, eu fui assim até hoje, e então eu sempre vou tentar mostrar a Bianca Miss, a Bianca política, a Bianca que busca sobre causas sociais, que luta pelos direitos das mulheres, direitos humanos. Então, essa questão da exposição, pra mim, foi algo que eu tive que
que aceitar de uma maneira que ela viria inevitavelmente. Sua família sempre te apoiou? Olha, no começo, como eu disse, que são pais corujas, eu acho que eu falei isso antes do podcast. Tem aquela proteção, aquele zelo, sabe? Porque eu era muito novinha, aí você fica exposta, e aí seu pai ou a mãe, e se ela ficar triste por não ganhar e perder, toda aquela coisa. Mas depois eles viram que isso não me afetou em nada. Não afetou a Bianca. A Bianca iria ficar de cama Você tá te apoiando ao teu lado, então. Você decidiu. A minha família hoje me apoia, graças a Deus. E eles, e meus amigos, a região hoje me apoia com um olhar, com outro olhar, porque nós temos uma representante da nossa região que está indo para o Miss Brasil. Então, acho que isso já é uma conquista, um feito muito grande. Como eu disse, não é só pessoal, é para a região. Então, hoje a nossa região tem uma Miss São Paulo que vai representar o Miss Brasil. Bom, pessoal, quero agradecer aqui mais uma vez os nossos apoiadores. Quero agradecer a nossa amiga que hoje está presente com a gente, a Andrea Siriori, que tem a loja de lingerie na cidade, uma loja muito famosa, onde nossa amiga Miss São Paulo é parceira. A Bianca é parceira da Andrea Siriori da loja. Espero que vocês aí procurem nas redes sociais, vão achar a loja super, super top. Agora, fala pra mim, a partir do momento que você entrou, você tinha alguma inspiração? Hoje você tem, se você não tinha. Hoje você tem ou não? Inspiração você diz sobre alguma... Sobre alguma Miss, alguma referência. Inclusive, ela é minha xará. É? Ela chama Bianca Lopes. Bianca Lopes, ela é do Brasil mesmo. Ela é. Brasileira. Eu me identifiquei muito com ela quando eu entrei no Miss. É uma Miss muito autêntica. É uma Miss também que veio de uma cidade, Ela é Miss pequena. ou ela não é Miss? Ela já foi Miss São Paulo, inclusive. Miss São Paulo. Eles me confundiam na época, quando eu tava disputando Miss Cristais Paulista. E ela é uma Miss muito engajada. Uma vez Miss, você sempre será Miss. Uhum. Hoje ela não atua mais como Miss, não disputa nenhum concurso. Mas hoje ela é digital influencer, ela também fez direito. Então, assim, ela sempre foi essa pessoa que nem eu, assim, que tá em várias causas ali. E muito despojada, uma mina autêntica. Eu me vi muito nela. Falando de digital influencer, você pretende seguir esse caminho? Você já faz alguma coisa no sentido de estar ali postando sua rotina, no teu dia a dia, nos seus seguidores, para as pessoas tá acompanhando o dia a dia da Miss São Paulo ou não? Sim, querendo ou não, você acaba se tornando uma digital influencer. Uhum. Acabei de te falar sobre essa questão de privacidade da vida. Hoje ainda não consigo expor toda a minha vida, porque muito trabalho, estudo, às vezes eu coloco alguma coisa do meu dia a dia ali, o que eu estou fazendo ou não, tento ter uma troca com meus seguidores, mas não é sempre, eu não sou, vamos dizer assim, uma digital influencer muito ativa, mas tudo que eu posto ali é real porque eu gosto. A minha questão pessoal, então assim, nada do que eu posto ali, na verdade, é porque é algo característico meu, porque eu gosto. Até porque, pelo que você falou, é muita coisa, muita correria na tua vida. Se eu for postar tudo do meu dia... Nossa senhora, porque, por exemplo, cara, eu nem sonhava que você trabalhava na área política. Uhum. Nem sonhava que você estava fazendo direito. Muito menos você praticamente passou para prestar medicina, né? Então, assim, quem te acompanha, acredito que as pessoas querem ver o lado Miss. É lógico, é interessante postar, mas se você for postar um pouco de tudo... Não tem jeito, é muita coisa. Fica tudo muito bagunçado. Eu conversei isso com o meu coordenador hoje também, o Edson Feijó. Eu disse pra ele, eu falei assim, Ed, o que eu faço? Porque é tanta coisa que as pessoas vão ficar assim, não tô entendendo nada. É política, de repente ela posta uma coisa de passarela. E ele falou, Bianca, é isso. É a interação com o público quer ver isso, quer ver a sua vida. Olha, estou em um domingo na academia, porque é o dia que eu pude estar treinando ali, tirando meu tempo. Estava com um político que estava me apoiando, postei também, aí misturou os dois assuntos. Talvez visivelmente isso no Instagram, não é aquilo que você baixa o olho e fala, nossa, está lindo. Mas, como eu disse, Ale, aquilo que eu postar ali é porque realmente tem um fundo, tem algo por trás. Que você se sente à vontade também, né? Tem não adianta forçar a barra, chegar ali e ficar postando algo que não é... eu acho que não é o que você acha legal. Eu acho que isso... Assim, eu Bianca, sendo uma pessoa que entra no Instagram de qualquer pessoa olhando assim, se for algo muito maçante, muito sem conteúdo, aquilo te enjoa. Então, acho que tem que ter um dinamismo ali, sabe? Natural. E não tem que ser natural.
Em relação ao teu futuro, eu tô imaginando você um dia desfilando com Miss Brasil. Olha só! Amém. Mas e você? Vamos falar do teu futuro. É isso mesmo? Você tem, querendo ou não, independente de ser uma Miss Brasil, você tem um futuro já na tua mente? Sendo coroada Miss Brasil, eu tenho sim os planos que eu disse pra você, né? Dentro do meu coração, os planos que eu já tenho em mente atuando como um projeto Beleza para o Bem. É usar a minha imagem de forma positiva para impactar a vida das mulheres aqui na região, fora, São Paulo. E eu me imagino sim atuando nessa área, que eu acredito que vai abrir muitas portas, tanto em São Paulo quanto em outros lugares. Como eu disse pra você, a troca é de várias pessoas, de vários municípios que querem ter isso, sabe? Então, a Bianca daqui 2, 3 anos, que eu posso dizer sendo coroada, se eu for eleita, a Bianca vai ser uma ativista, vamos dizer assim, pela causa das mulheres, pela causa da vulnerabilidade, de projetos sociais. Eu irei me comprometer a isso integralmente, a fazer mudança social na vida das pessoas que estão ao meu redor. Trabalhar em prol disso. E você sente em relação à cúpula da Miss Brasil e a cúpula política, apoio, você tem isso deles, dos dois lados? Graças a Deus, sim, eu tenho. Eu digo que eu conquistei isso com o meu trabalho. E eles viram. Não é algo que eu criei, imaginei, inventei. Então, eu acho que quando você mostra para as pessoas e você tem esse apoio, é diferente a credibilidade, sabe, Ale? E eu, querendo ou não, através desse projeto social, está ligado à política, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então, eu também preciso deles, nós precisamos deles para que tudo funcione aqui. Em relação ao Big Brother Brasil, você também tem esse desejo de querer participar? Porque te falaram uma vez. Mexeu com você ou não? Olha... Imaginem tudo que você passou, foi parar na televisão, ou de repente modelo, porque do modelo parar numa novela ou numa televisão, que uma coisa vai levando a outra. Sim, uma coisa leva a outra. Talvez sim, Ale. Eu já, querendo ou não, eu já sou modelo, porque eu já atuo como como Miss. Mas a carreira de atriz, vamos dizer assim, seria algo que chamaria muita atenção pra atuar. Eu já fiz um curso. Já fez. Eu fiz um curso, não cheguei a me formar. Você fez um monte de coisa, então. Você tá Quando eu era mais novinha. A minha mãe foi culpada disso tudo, viu, gente? A minha mãe, quando eu era criança, ela me colocava em vários cursos de violão, flauta, teclado. Então, eu sempre fui uma criança que não parava. Eu tava ali, era natação, era... ativa de tudo. Eu era... então, assim, isso me levou a muitos lugares. Mas o Big Brother, hoje, não me entra na lista. Não posso falar porque, né, vai que depois eu mordo a língua. De repente acontece. Que conselho que você daria para essas meninas hoje em dia? Nem para minha filha que tá ali assistindo a gente, para que ela de repente queira sonhar com o mundo de ser Miss. Eu acredito, acho não. Acho que eu acho que nós precisamos tirar do vocabulário. Eu acredito que todos os sonhos podem ser possíveis. Todos os sonhos, independente de ser Miss, ser modelo, atriz. Como eu disse pra você, Ale, se a gente se propõe a algo, a vida, ela se encarrega. E quando é um desejo genuíno no seu coração, Deus, ele abre as portas para aquilo acontecer. Eu digo que não é pra desistir. Eu tenho uma frase, inclusive, escrita, que é sempre a esperança. E essa frase, ela sempre me motiva muito nos momentos de... Todos nós temos. Não vai dar certo, não vou conseguir. E aí eu lembro, sempre a esperança. Naquele último minuto que você acha que não vai conseguir, você vai conseguir. Vai conseguir, vai dar certo. Então é nunca desistir. Essa é uma frase que eu carrego comigo, assim, sempre não desistir. Que sempre há esperança. E que hoje, eu estando aqui, e que todas as pessoas têm que ter essa oportunidade de contar histórias que... Eu falo que todos nós somos sobreviventes de histórias nunca contadas. Eu contei aqui hoje pra você muita coisa, mas muita história que não foi contada ainda. Então, eu acredito que todas as pessoas têm que ter a oportunidade de sentar aqui, contar um pouco da sua história de vida, pra inspirar outras pessoas a não desistirem dos seus sonhos.
porque eles podem se tornar realidade. Eu sou a prova viva disso hoje aqui. Então, essa é a minha missão, provar, sim, que sonhos podem ser realizados e possíveis. E insistir. Eu acho que todos os pais devem abraçar, assim, a causa das filhas, dos filhos, porque o futuro a Deus pertence. Se vocês apoiarem, o orgulho vai ser de vocês. E se sua filha for uma Miss, eu vou ficar muito contente lá na frente. Vamos ver. Minha filha tem vários sonhos, vamos ver o que ela vai querer. Bom, pra gente finalizar, a gente vai agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, tá? A Natureza Viva, sua planta com muito mais vida, pessoal. Natureza Viva do meu amigo Bruno. Obrigado, Bruno, pela parceria. Obrigado por confiar no meu trabalho aí, no nosso podcast. Agradecer também ao meu amigo aí do Supermercado Lança, meu amigo o Eduardo. O Supermercado Lança, mais de 30 anos no mercado, trazendo os melhores produtos e valores para vocês. E a nossa amiga Andréa Serioli, que mais uma vez é amiga aí da nossa Miss, a Bianca. Andréa Serioli também tem uma loja na cidade, na lingerie. É muito top, muito top. Esses dias eu tava vendo as mudanças que ela fez na loja. Quem não conhece, vale a pena conhecer a Andréa Serioli. Com mais de 25 anos também de loja. E também agradecer o Verde Kit Quero. Inclusive, o Verde Kit Quero mandou uma lembrança da nossa amiga Miss. Espero que você goste. Muito obrigada, Lerma. Muito obrigada. Verde Kit Quero, lindo. Que lindas flores. Muito o Verde obrigada. Kit Quero, pessoal, é Eu as não gosto de plantas flores. artificiais. Então, assim, no meu espaço aí a gente tem. Aqui no estúdio a gente tem o Verde Kit Quero, o material deles, as plantas artificiais, que são plantas que você tem por uma longa duração. Lindas. Por ser plantas artificiais, mas você olha assim, é muito, muito bonito. Linda, muito obrigada. Eu agradeço. Então, aí, Jesus, Verde Kit Quero, presenteando o Verde Kit Quero, presenteando a nossa amiga Miss São Paulo. Muito Quem obrigada. sabe, Deus abençoe, uma Miss Brasil. Muito obrigada, minhas flores. Bom, a gente vai agradecer agora mais uma vez, né? A Bianca Freitas, que a partir do momento que eu chamei ela, eu te conheço há pouco tempo, a gente se encontrou em alguns eventos que eu participei. E rapidamente, quando eu te chamei, você nem pensou no convite para ela estar no meu podcast, você aceitou de imediato. A gente começou a conversar no domingo e na segunda você está no podcast. Então agradeço pela presença, agradeço pelo carinho, pela simpatia. Obrigada. Eu acho que pelo que você falou, eu já sabia. E não é só a beleza, é tudo, é um conjunto da obra. E eu vi hoje aqui que você tem tudo isso. Obrigada. Te desejo do fundo do coração sucesso, que você vai longe, que se Deus abençoe, você volte aqui com Miss Brasil e que tudo dê certo na tua vida. Aí você é daquelas pessoas que aqui a gente veio para contar a história. A gente vê a história de uma moça que não precisa falar a idade, mas eu sei que ela é muito nova. E começou muito cedo, né? Com sonhos, com objetivos, hoje ela alcançou. E como ela falou pra gente, ela tá super realizada. Mas é óbvio, eu sou como ela, a gente não quer parar. A gente fica só sonhando e a gente vai chegando e vai correndo atrás pra ir longe. Então é isso, amiga. Eu te agradeço do fundo do coração. E sim, Deus abençoe quando você chegue. Você volte aqui, você volte como nossa Miss Brasil. Obrigada, Lei, pela oportunidade, a sua equipe, a todos que estão aqui hoje, que colaboraram para eu contar um pouco da minha história, compartilhar com todos e ter essa troca. Obrigada, de verdade, mais uma vez, e sucesso para você também, no seu caminho, na sua jornada, para todos nós. Obrigada mais uma vez. Imagina, obrigado a você mais uma vez, quero agradecer a todos, agradecer a Bianca Freitas, aos patrocinadores do nosso programa hoje, e dizer que logo, logo a gente tem novos convidados. E você, pessoal, que gostou e que quer inspirações aí no dia a dia, que quer mostrar para os amigos, vá lá, compartilhe o nosso podcast, passa a experiência que a nossa amiga Bianca Freitas, nossa Miss São Paulo, teve. Então passa para frente, compartilhe aí, deixa o seu like, curte, compartilha isso. Obrigado e até mais.